ver para a igreja na paz do Senhor. Amém. Estou um pouco nervosa, tá? A igreja releva aí. Hoje é a primeira vez que eu estou pregando no altar do Senhor. E para falar a palavra de Deus, a gente tem que ter muita sabedoria. Não podemos falar nada que não é de Deus, amém? A nossa bispa já pregou a minha palavra, né? Podia ir embora, mas o pastor Marcelo não deixou. Então, eis-me aqui. Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas 19. Primeiro o tema da campanha, perdão, igreja. João 8,16. 32, desculpa. Conhecereis a verdade vos libertará. Amém. Glória a Deus. Eu vou estar lendo uma igreja e vocês o próximo, amém? Amém. Então Jesus, entrando em Jericó, ia passando. Esse havia um homem chamado Zaqueu, e era este e era rico. Ele procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu ao sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu, e recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: entrar para ser de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado ele, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Pode se assentar. E as palmas louvam ao Senhor. Amém, igreja? Eu vou voltar. Aqui, Zaqueu. Não voltar no 3, pastor, por favor. No 3 fala: e procurou ver quem era Jesus. Ele não podia por causa da multidão, pois era pequena estatura. Eu vou ler o que o Senhor me deu. Na multidão, muitas vezes o que segue Jesus, muitas vezes a multidão impede o necessitado de chegar até Jesus. E assim como o Bartimeu, Marcos 10, 41 e 48. Marcos 10, 47. Perdão. 47, 48. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Próximo. E muitos o prendiam para que calasse, mas ele clamava cada vez: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Igreja, muitas vezes a igreja lotada não significa que Jesus está lá. A gente vê muitas igrejas grandes, com grandes multidões, mas às vezes essa igreja muito cheia impede aquele que está lá no cantinho necessitado de alcançar Jesus. Aí essa pessoa não consegue chegar a Deus. Muitas vezes a gente vem para a igreja está vazia. A gente fala: nossa, como que a igreja está vazia? Cadê o povo? Às vezes, quando não tem muita gente, é porque Deus quer falar exatamente com aquelas pessoas. Não precisa da multidão para Deus estar. Na palavra de Deus fala: onde tiver 2 ou 3, ali eu estarei. Então o Senhor se faz presente aqui na nossa igreja. Independente da multidão, independente de quantos irmãos vier, a porta de Deus estiver aberta, significa que Deus está aqui dentro. Amém? Pastor, vai em Lucas
8:41, só um versículo. Essa moça também queria chegar até Jesus, mas a multidão a impediu. Eis que chegou um homem em nome de... Não, pastor, 45. E disse Jesus: quem é que me tocou? Ele negou todos. E disse Pedro, os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e pressiona. E diz: quem é que te tocou? Só aí, pastor. Aqui você vê que a multidão também atrapalhou. Nem sempre uma casa cheia significa que Deus está. Nem sempre a gente precisa de ter muitos irmãos para a gente adorar e louvar a Deus. Eu prestei atenção que no culto estava muito triste mesmo. Parecia que não tinha quase ninguém aqui dentro da igreja de Deus. Faltou muito glória, faltou muito aleluia. Então Deus não precisa de multidão para ouvir. Se nós, em 2 ou 3, falar o nome do Senhor, Ele vai nos ouvir. Então não fique esperando a igreja estar lotada para você vir buscar a Deus. Não fica olhando, aquela igreja é maior, então lá tem Deus. Não significa que todo mundo que está lá tem Jesus. As igrejas de hoje em dia pregam prosperidade. Se elas estão cheias, as pessoas estão dando o que não tem, achando que vai alcançar o reino de Deus, dando o que ela tem. Aqui fala de que o Zaqueu era rico, só que ele não tinha a melhor coisa, que era Jesus. Amém? A diferença... Peraí, igreja. Mateus 6:6. Mas tu, quando orás, entre no teu quarto, em teu aposento, fechando a tua porta, ora em teu Pai que está em secreto. O teu Pai que vê secreto te recompensa publicamente. Se Deus fala na própria palavra dele que a gente não precisa da multidão para ver ele, por que a gente fica preocupado se a igreja está cheia, se a igreja está vazia, se quem vai pregar, quem não vai? Não faz diferença. Não faz diferença quem está aqui, igreja. E não faz diferença se está cheio a igreja, porque Deus vai usar quem Ele quiser usar. Independente se a igreja está lotada ou não, o Senhor vai falar com aquele que necessita. Ele vai alcançar aquele. E se você acha que na multidão você não consegue, vai para o seu quarto. A palavra do Senhor diz: ora para o Senhor em secreto, que o Senhor vai te responder publicamente. Então só Deus sabe o que a gente precisa, o que a gente quer. Então é só Ele que nos responde. Não é o irmão do lado, não é a igreja cheia. Então não foque nisso, foque em Jesus, que esse é verdadeiramente o motivo de todos nós estarmos aqui. Amém? Vou ler um negócio que eu escrevi aqui. Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus sabia quem era Zaqueu, pois chamou ele pelo nome. O Senhor não sabia quem era Zaqueu. Não, o Senhor sabia quem era Zaqueu, mas Zaqueu queria muito saber quem era Jesus. Por isso que ele subiu naquela figueira, porque ele queria saber quem é. Muitas vezes a gente acha: Jesus não me escuta, Jesus não me conhece, mas Ele sabe o nome de cada um de nós. E como na palavra do Senhor diz, o Senhor vai dar um nome novo a cada um de nós. Quando chegarmos lá no céu, nesse momento o Senhor conhece a gente pelo nome que os nossos pais nos deram. Então Ele conhecia Zaqueu, Ele conhece cada um de nós. Então a gente não tem que ficar preocupado se Deus não me ouve, Deus não me conhece. Deus conhece. Conhece aquele que está aqui dentro da igreja, conhece aquele que está no mundo, conhece tudo. Ele sabe o amanhã, o hoje, o futuro, tudo o Senhor sabe. Então a gente só tem que confiar em Deus e esperar chegar o grande dia. E a gente tem que estar preparado para esse grande dia. Não adianta a gente também estar na igreja de qualquer maneira. A gente tem que se revestir todos os dias. A gente tem que buscar o Senhor cada dia mais. Não na presença do irmão: eu vou ajoelhar porque o irmão ajoelhou. A gente não tem que focar em nada que o irmão do lado faz. Nenhum momento. Os pastores estão aqui como liderança. A gente temos que imitar os nossos pastores. Não imitar o irmão do lado. O irmão não fez, eu não vou fazer. Vamos focar mais em Deus. Se Deus levantou cada pastor aqui, é porque é de Deus. Então vamos ouvir as nossas lideranças, vamos entender o que Deus quer falar com a gente. Que muitas vezes a repreensão do Senhor é para o nosso bem, porque na palavra do Senhor diz: Deus repreende aquele que Ele ama. Então se Ele nos ama, aceite o puxão de orelha de Deus. Vai vir através do pastor,
Vai vir através até de um irmão que você talvez nem conhece. Ou você não é da igreja, mas aquilo que você está fazendo, falando é errado. Às vezes Deus usa qualquer um. Não fica focado que Deus vai usar só os irmãos daqui de dentro. Ele pode usar alguém da tua família, ele pode usar um morador de rua. Não importa. O Senhor usou uma mula para falar com Balaão. Então a gente tem que entender que o Senhor vai falar com a gente, vai chamar nossa atenção, vai mostrar o caminho e a gente segue se a gente quiser. Porque o Senhor não invade, Ele bate. Então quando o Senhor bater nas nossas portas, vamos abrir e vamos deixar o Senhor entrar, fazer morada, para a gente finalmente, quando chegar aquele grande dia, conhecer a glória de Deus. Amém? Não importa o tamanho dos nossos obstáculos ou erros, ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Amém? Zaqueu era rico, mas dentro dele tinha um grande vazio. Aqui fala que Zaqueu queria conhecer o Jesus, mas a palavra fala que Zaqueu era rico. Zaqueu era chefe dos publicanos, era um cargo acima de um publicano. Zaqueu era judeu, ele era visto como um traidor do seu povo, mas mesmo assim ele queria conhecer Jesus. E se Jesus, que sabe de tudo, viu Zaqueu não como um pecador, e sim como um filho de Abraão, então quem é aquela multidão, quem é às vezes a multidão que te aponta, falando que você não vai alcançar, que você não vai conseguir? Porque às vezes a gente tem um vazio, igreja, né? E só Deus pode tirar. Eu e o pastor Eduardo, num estudo, a gente estava conversando sobre qual foi o motivo que a gente veio para a igreja. Não está escrito na Bíblia, mas é um ditado: se não vai por amor, vai pela dor. Eu não vim pela dor, eu vim pelo vazio. O pastor Eduardo também veio pelo vazio, assim dizer. Mas muitos vêm pela dor. Então a gente tem que focar. Se a gente não veio pela dor, não veio por necessidade, assim pelo vazio, significa que Deus nos escolheu. Amém? E Ele escolheu também aquele que veio sofrendo, mas aquele que permanece na presença de Deus. Não adianta a gente vir para a casa de Deus machucado, esperar que Ele cuide e depois a gente dá as costas. Porque o Senhor não é mordomo, Ele é o Senhor. Ele não está aqui para servir nenhum de nós. Nós viemos para servir Ele. Então a gente tem que entender muito isso. Que o Senhor não é a palavra do Senhor não é uma coisa que a gente tem que brincar. Não é uma coisa que a gente tem que vir. Eu vou ir lá porque Deus vai usar a bispa pela misericórdia dele. E ela vai falar algo que eu preciso, ela vai me libertar. Ou ela vai falar assim, Deus vai usar ela para falar algo que eu estou esperando. Essa é a questão, igreja. Deus, Ele faz, Ele vai fazer. Só que vai ter uma hora que o Senhor vai cansar de tanto insistir em você não querer se afirmar com Ele. Então a gente tem que vir para a igreja para se afirmar, ficar firme na presença de Deus, porque o fim está próximo. Todo mundo vê TV, todo mundo vê tudo que está acontecendo. É coisas que está escrito em Apocalipse. Então se a gente tem esse temor, conhece a palavra, porque eu acredito que todos que estão aqui conhecem a palavra do Senhor, a gente tem que se afirmar verdadeiramente. Não ficar esperando o Senhor voltar e a gente procurar e não ver mais ninguém. Porque todos aqueles que estavam lá e que talvez a gente devia ter olhado eles, não para imitar, mas tipo ver, olha, vou tentar ser melhor. Você ficar debochando, você ficar achando, ela acha que alguém está vendo. E essa pessoa não está, ela subiu. E você que tanto ficou apontando, ficou. Então, para vir para a casa do Senhor, a gente tem que vir com um pensamento: vou ir adorar a Deus. Eu não vou para vir ver os pastores. Eu não vim ver os irmãos da igreja. A gente tem que estar em comunhão, sempre. Mas a gente tem que vir com um pensamento firmado e vir adorar o Senhor, buscar o Senhor. Porque é o Senhor que vai nos libertar. Não é nenhum irmão. É o Senhor que vai salvar cada um de nós. E a gente não vai salvar a nossa família. A gente tem que orar para Deus converter a nossa família. Na minha casa eu sou a única que vem para a igreja. Mas eu confio em Deus. Eu sei que Ele vai trazer. Não é eu que vou salvar a minha família. Eu estou como intercessora. Né? O Senhor levanta cada um como intercessor da sua casa. E eu creio que a minha família também virá. Assim como a família do pastor Eduardo, a família da bispa, todos nós temos algum parente que não está na presença de Deus. Mas o Senhor vai trazer, a gente tem que vir
vir buscar o Senhor, ajoelhar e pedir: Senhor, visita aquele que está afastado. Não só os nossos familiares. Existem tantas pessoas que a gente conhece que eram da casa de Deus e saiu por algum motivo. A gente tem que orar independente de quem seja o irmão, independente se a gente tem algum relacionamento ou não, porque nós somos irmãos em Cristo. Então a gente tem sim que se preocupar com os irmãos que não vêm na igreja. Nós temos que se preocupar em orar por todos. Nem o que está lá fora, nem o que está aqui dentro é melhor. Somos iguais, a gente está aqui para se separar. Mas se a gente deixar o mundo que está lá fora entrar dentro da gente, a gente vai ser igual a eles. Não vai ter diferença. O Senhor precisa ver diferença, porque o Senhor está à busca dos verdadeiros adoradores. Então o Senhor precisa encontrar eles, precisa encontrar a gente quando Ele vir, porque senão nós também ficaremos assim como as 10 virgens. Todas estavam juntas à igreja. É como se fosse a igreja. Todos estão juntos, só que exatamente só 5 estavam preparadas para o Senhor. As outras 5 ficaram. Então eu não quero participar das 5 que ficam. Eu espero que ninguém da igreja também queira. Então a gente tem sim que se revestir cada dia, buscar cada dia, pedir misericórdia para Deus, porque só Ele pode mudar e tirar os nossos pecados. Tirar os nossos, aquele pecadinho que a gente guarda de estimação, aquela coisa que a gente não quer deixar. Essa campanha é para isso. Então vamos se afirmar. Essa campanha, domingo que vem é o último dia. E como o pastor disse, eu espero também que todo mundo tenha alcançado um pouquinho, tirado um pouquinho daquele pecado que tanto incomoda, que tanto te atrapalha, só que a gente às vezes não consegue porque somos fracos. Nós estamos fracos. Não estou falando que as pessoas que não conseguem porque nós não é fraco. A gente tem que pedir para Deus sabedoria, força, porque só do Senhor que vem tudo isso. E o único que pode mudar verdadeiramente cada um de nós é Jesus Cristo. Nós não temos esse poder, mas nós podemos pedir, vamos almejar, conseguir a misericórdia de Deus para Ele nos alcançar. Porque sem Deus a gente não vai chegar a lugar nenhum, igreja. Eu acredito que Deus vai sim vir nos buscar brevemente, né? A gente às vezes fica preocupado porque tem pessoas da nossa família que não estão. Desculpa. Glória a Deus. Mas o Senhor vai trazer elas. Assim como a bispa fala que se ela não vê, ela espera que os filhos dela estejam firmados na casa de Deus. Eu também espero. Eu espero que nem que seja lá na glória eu encontre a minha família, que eles estejam firmados na palavra de Deus. Eu encontre cada um de vocês. Que Deus venha nos ajudar a ficar de pé, nos ajudar a afirmar a nossa fé nele, porque Ele é o único que pode nos salvar. A gente nosso braço não tem forças, igreja. Não confio na força do homem, então a gente não tem força alguma pro que há de vir nessa terra. Então a gente tem sim que se afirmar para o Senhor, orar e pedir para o Senhor salvar nossa família, porque só Deus tem a misericórdia, só Deus pode salvar todos os nossos que se encontram longe. E por isso nós temos que ficar firmes, por mais que muitas vezes doa, muitas vezes a gente não entende a vontade do Senhor nas nossas vidas. Mas na palavra dele diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não aos nossos olhos, porque a gente enxerga daqui a ali. O Senhor enxerga lá na frente. Então, por mais que doa a situação que cada um irmão possa estar, qualquer a dificuldade financeira, familiar, independente da dificuldade que os irmãos tenham, foca no Senhor, que lá na frente Ele vai dar uma resposta maravilhosa a cada um de nós. Que o Senhor vai alcançar sim, eu creio, e vou continuar orando por isso. Que o Senhor vai alcançar a minha família, vai alcançar a família de todos os irmãos, porque o Senhor é misericordioso, Ele perdoa os nossos pecados. Assim como houve salvação na casa de Zaqueu, vai haver salvação na nossa casa, e a gente tem que confiar eternamente nisso, e temos que ficar firmes confiando que as promessas do Senhor vai se cumprir na vida de cada um de nós. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.